Aí entra também na nossa tese de por que fortalecer o voto nulo, branco e abstenção. Pra quem quer que entre no poder, seja o Lula, seja o Bolsonaro, esteja mais enfraquecido, pra que ele não consiga impor sua agenda em relação ao Congresso Nacional. O que você tá olhando com essa cara? Tá bom. Tipo, Não. não faz muito sentido isso. Claro né? que faz Não sentido. faz sentido No nenhum. primeiro ano de governo, em regra, todos os presidentes da República tiveram poderes quase que imperiais. Mas, cara, você acha mesmo que o Lula ganhando... Não importa quantos votos nulo tenha, você acha que ele vai ter menos poder por causa Vai. disso? Vai. Eu duvido Vai. muito. O Congresso sente cheiro de sangue, cara. Isso aí, você não tenha dúvida disso. Como escuto de vários colegas, o mais bobo é deputado federal. Então você não tem a menor dúvida de que o sujeito entrar. E isso vai acontecer pela primeira vez na história. Eu acredito nisso, pela minha análise O quê? do que aconteceu, vai do acontecer? que aconteceu nos últimos anos. Pela Pela primeira vez, nulo, branco e abstenção vai ter mais voto do que o presidente eleito. Bom, eu gosto muito da ideia do nulo. Eu vou votar nulo, entendeu? Mas ao mesmo Você nem vai votar. É verdade, eu vou ficar em casa. Você vai ficar Eu- jogando Não, Dota, tem que hein? votar. Não, Kim Kataguiri. Ele não vai votar em mim, ele é vagabundo. eu não vou votar em ninguém. Eu não Ele não vai votar em ninguém. assim? Bernardo, não, isso aí eu já desisti desse cara. Eu já Vai e tenho- vota nulo, mas manifesta a sua opinião. Não, mas eu manifesto a minha opinião. Não, mas ficando em casa não é manifestar, é só preguiça. Ir lá digitar e... Eu saí de casa... Não, mas ele quer manifestar a Eu opinião dele de fui maneira lá- preguiça. Pô, sou Beraldo. preguiçoso pra Ele caralho. vai Aqui, ó, ficar aqui eu aí, já tô manifestando a minha opinião. Eu não é, preciso ir apertar um botão e validar um sistema idiota, entendeu? É mó legal, é como se fosse um joguinho. É foda, cara. Mas e aí? Vocês acham que o Lula ganha, o Bolsonaro ganha? O que vocês estão Cara, eu acho que o achando? Lula tem mais chance de vencer, mas vai ser muito mais difícil do que as pessoas estão pintando. As pessoas, eu digo, imprensa, Sim, etc. claro. Né? Estão pintando que ele vai ganhar em primeiro turno. Porque, não, eu acho que não tem a menor chance do Lula ganhar no primeiro Eu também turno. acho. Né? Primeiro porque, assim... Nenhum dos dois tem a menor chance de ganhar. em primeiro Não, turno. nenhum dos dois tem a menor chance de ganhar no primeiro turno. Mesmo porque, assim, vamos lembrar, o Lula, no ápice de popularidade dele, quando ele era, tipo, 92% de popularidade, ele não ganhou no primeiro turno. Sim. Contra o PSDB, assim, contra um cara que, né, hoje é vice dele e se vestia de macacão de estatal, né, pra ir contra o legado do próprio presidente do partido dele, né, e dizer que é a favor de estatal, né, e que conseguiu a façanha de ter menos voto no segundo turno do que no primeiro. Isso é Isso, assim, inacreditável. realmente, o sujeito precisa ser muito tosco contra o PT e contra qualquer candidato. Tem menos opções, vamos supor, tem 10 opções. Aí, beleza. Quando tinha 10 opções, você teve X votos. Aí, quando tinha 2, você teve X menos 1. Falou, porra. Sim, deve ter ido muito mal na campanha, né? Muito mal. Exatamente. Então, porque pra- é o discurso bunda mole do Aliás, PSDB, né? O primeiro ato dele, se não me engano, no segundo turno, foi ele abraçar o garotinho. Que era um cara super enrolado. E foi só se queimando. Entendi. Então, eu acho que ninguém ganha no primeiro turno. E eu acho que vai ser, assim, eu acho que a tendência... Porque a pauta da eleição de 2018 é combate à corrupção, coisa antissistema e etc. Né? A posição do Lava Jato, após a queda da Dilma, etc. E o Bolsonaro conseguiu fazer isso cair no colo dele. Né? Agora é miséria, fome e desigualdade social. E quem tem mais habilidade por ser mais malandro e por ter um discurso histórico mais ligado a isso E ter todo o apoio do sistema. é o Lula. Sim. Né? E então eu acho que tende a ser ele. Mas eu não descarto a possibilidade do Bolsonaro vencer. E não acho que o Lula vai ter uma eleição fácil. Principalmente porque segundo turno é outra eleição, né? E o pau vai comer. Vocês não acham que se o Lula ganhar vai ser pior que se o Bolsonaro ganhar? Eu fico com essa impressão. Cara, eu acho que você e eu não podemos ter essa impressão. Particularmente. Por que exatamente? Porque Vítimas o do cara, Bolsonaro. que tentou prender a gente Foi o Bolsonaro? foi o cara dele, Quem que tentou o prender? Aras. Ele só fez uma denúncia, né? Ele só aceitou a denúncia. Só? Não, porra, Monark. Mas o cara Aras vai abriu, tá no cara, Lula também. o cara abriu o inquérito. O cara foi até, não, vamos lá. Eu contratei, vamos lá. Tem um monte de deputado que vai lá e pega BMW com dinheiro público, sei lá, mais de 200, 300 deputados tiveram gasto congelado em gasolina porque tava pegando nota fria. Tava indo lá no posto, gastando 15 pau de gasolina e na Embolsando verdade era lavar 14, dinheiro. Embolsando 14, tava lavando Picaretagem. dinheiro, beleza. Aí, quem que o Aras manda investigar? Eu. Por quê? Eu contratei a FIP, né? Porra, uma empresa que é do meu irmão na esquina, né? É uma empresa qualquer, né? Que só, sei lá, só define o preço de carro no Brasil inteiro. Aham. Pra fazer um estudo sobre quanto geraria de emprego, investimentos e licenciamento ambiental, que eu tava relatando.
Ah, eu lembro disso aí. Então o maluco fez uma investigação só pra perseguir um adversário político. Mais uma pergunta. Quem que você acha que é o mestre do Aras? É o Bolsonaro? É o Bolsonaro, porque, primeiro, ele fez a escolha... Por que o Lula falou que ia colocar o Aras também? Não, porque agora viu o serviço que prestou pro petismo, né? Não, e outra coisa, o Aras... Eu acho que a gente fica achando que o Bolsonaro tem algum poder, ele não tem poder nenhum. Imagina, ele tem o poder de indicar os ministros supremos do STJ, e isso é que o Aras quer. O poder no judiciário se forma pelas indicações que você faz nas cortes superiores. Sim. O Aras tinha interesse em ir para o Supremo, e o Aras tem interesse em colocar apadrinhados dele em outros tribunais, porque isso faz a força dele. Sim. Que é a gente olhar para o Supremo hoje, vai indicar alguém, não, vai lá, beija a mão do Gilmar, não sei o quê, que é porque ninguém quer ter problema no judiciário. Os deputados, os senadores, o presidente da República, a maioria tem algum rolo no judiciário. E eles vivem submissos a isso. Mas você quer um travessão do porquê que ele sim tem poder, ele teve muito poder pra fazer frente ao Supremo e pra mudar o PGR? Manda. No primeiro ano de governo, ele precisava aprovar a reforma da Previdência. Uma das reformas mais impopulares de todas. E ele tinha como ministro o Sérgio Moro, que é um dos caras mais odiados pelo Congresso Nacional. E ele conseguiu aprovar a reforma da Previdência, mantendo o Moro como ministro, mantendo na Casa Civil um cara que ele escolheu como ministro, que não era indicação do Congresso Nacional, mantendo o ministro da Agricultura como uma indicação basicamente dele, com a bancada ruralista de uma aliança com ele, que ele era a favor da ministra que foi indicada, a Tereza Cristina. Ele conseguiu o secretário de governo ser um cara dele, ele conseguiu o ministro da Educação ser um cara dele, ele conseguiu o ministro da Saúde ser um cara dele. Então, tipo, ele conseguiu, no primeiro ano de mandato, quando ele indicou o Aras... né? Quando ele podia ter sancionado um projeto que a gente aprovou, que limitava o poder de ministro do Supremo, que foi justamente a época que explodiu a rachadinha do Flávio Bolsonaro, né, do COAF, que foi quando o Bolsonaro precisou do Toffoli para suspender todas as investigações envolvendo o COAF no Brasil inteiro, de lavagem de dinheiro, de tráfico de armas, etc., só para beneficiar o Flávio Bolsonaro. Aí foi nesse momento que ele vetou o projeto que obrigava o ministro Supremo, quando ele dá uma liminar sozinho, a os seus colegas analisarem aquela liminar. Porque hoje você tem 11 Supremos. É uma decisão monocrática absurda. Você tem 11 Supremos, você não tem um, né? Na verdade, você só tem um só. Não, você tem... mais uma vez você achando lá tem um grande acordo. Os negros lá, mano, se mata. É igual antes... Não parece que tá se matando, não. Parece que você que pensa. Os caras tiraram o Lula da cadeia, mano. Mas foi rachado. E com o ministro que o Bolsonaro indicou. Porque o voto que mantinha o Lula preso, inelegível, era o voto do Marco Aurélio. Quando o Marco Aurélio saiu, o Bolsonaro botou o Cássio, aí o Cássio foi lá e soltou o Lula. E por que você acha que a porra do Cássio soltou o Lula? Que interessa pro Bolsonaro. Mas... interessa pro Bolsonaro, fato. Não tanto agora, parece que ele vai perder, mas... Mas na época parecia interessante. Sim. Mas eu não acha que tem um jogo maior que ali? Eu acho que tem, Não, eu acho que o jogo que o Bolsonaro joga, ele já é um jogador, ele já tá nessa mesa. Sim, ele tá na mesa. Ele é presidente da República, mas ele não tá na mesa como uma criança sentada numa cadeira de bebê. Ele tá na mesa. Com a caneta mais poderosa, é a dele. Mas é que, tipo, ele, como presidente, foi fraco pra caralho. Porque ele mesmo escolheu delegar articulação política e não foi ele que fez. Como a Dilma, fez exatamente a mesma coisa. Ele mesmo não gosta, isso eu escuto de gente aliado dele, de vice-líder do governo dele, falando pra mim. Ele mesmo escolheu, gente, eu não quero ter encheção de saco de ter que ficar falando com deputados, de ter que ficar falando com líder partidário. Toma o orçamento que vocês quiserem, isso palavra do Bolsonaro, toma o orçamento que vocês quiserem, pra vocês não me encherem o saco. Porque ele não gostava de fazer a principal parte. Eu não vou falar foda-se aqui, eu gosto também, viu? Porque eu também... Não deve ser algo muito legal mesmo. Eu sou meio igual você, assim, meio antissocial. Então eu não sou, né, o cara que... que legal, aqui tomar uma cerveja aqui com um ministro. Sei lá, com um cara que nem fala de anime, sabe? Tipo, não é uma coisa divertida, né? Sim. Mas é uma coisa que você precisa fazer. Né? E que eu aprendi isso depois do primeiro ano de mandato, que eu não conseguia aprovar basicamente nada. Depois que eu descobri que em festa de aniversário de deputado aprovava projeto, que eu comecei, parabéns! Entendeu? Nossa, cara, você descreveu um porquê que eu nunca queria ser político, cara. Entendeu? Você comparar com o Temer, cara, o Temer gastou 5 vezes menos que o Bolsonaro e aprovou teto, ensino médio, trabalhista... que é tipo coisa... mano, imagina, reforma trabalhista. O pau que foi pra aprovar a reforma trabalhista com o fim do imposto sindical. Cara, o lobby mais poderoso de Brasília era a CUT, era a central sindical.
E o maluco conseguiu passar. E 2 denúncias. Temer, o melhor presidente do E Brasil. 2 denúncias. Mas ele pôs o Alexandre de Moraes lá, então ele meio que... se livrou da cadeia 2 vezes. E gastou 5 vezes menos, cara. Por quê? Porque ele ia em festa de aniversário, não de deputado, ele ia da filha do deputado. Ali ia dar todas as festas. O cachorro do deputado fez uma Ele festa. conversava 1 a 1. Ele é um cara habilidoso por isso. E o Bolsonaro simplesmente, não é que ele, foi sequestrado, ele abriu mão de poder. Ah, e aí você precisa lembrar o fala seguinte. positivamente pro Bolsonaro, de certa forma. Não, mas você precisa lembrar o seguinte. Quando ele foi eleito... Mas ele não abriu mão. mão de poder em prol do bem, ele abriu em prol de si mesmo, pra não ter encheção de saco. Sim, mas eu gosto muito mais do cara que não quer ter encheção de saco e abrir mão do poder do que o cara que foda-se encheção de saco, o que eu quero é poder. Não, mas Não, então mas você é querer candidata poder, a aí presidente. você tá fazendo uma falsa dicotomia, né? Que só tem um ou outro. Porque ele foi eleito pelo PSL junto com 52 deputados. Então, a bancada do partido dele, e a esmagadora maioria só foi eleita por causa dele, era um diário de 52 deputados. Depois ele tinha os partidos dos ministros que ele tinha indicado, que naturalmente já tem uma simpatia pelo governo. A primeira coisa que ele fez foi sair do partido. Ele deixou aqueles deputados lá. Por que e ele saiu do partido? Uma decisão... Aí ele foi para criar um partido novo. Não conseguiu. Ele queria ter o comando, e o comando Entendeu? não era dele. Entendi. Mas os deputados estavam lá, Outra que era o vez que ele ele quer sabe. poder pra caralho, né? Entendeu? Então, assim, a inabilidade dele em gerir essa posição que ele estava de presidente foi enorme. Por preguiça, por defender os problemas lá da família Ele não dele. parece ser um cara intelectual, né? De verdade, assim, ele não parece ser. Não, ele não é. Não, claro que não é, Ele pelo amor de Deus. Ele parece ser meio um tiozão mesmo, assim, tá ligado? Não, isso ele é um tiozão. Você não tem a menor dúvida. A primeira frase que eu escutei dele, eu tinha um cabelo aqui. A primeira frase que eu escutei de Jair Bolsonaro era: eu tenho cortado o cabelo de viado aí, hein? Ele não falou nem oi. Só rolou: você tem cortado o cabelo de viado aí, tá ok? Foi isso. Ele é um E ele tiozão. cortou. E ele ouviu o Bolsonaro, hein? lógico. É porque eu quero ser viril. Olha como eu sou macho, Bolsonaro. Eu cortei o cabelo de viado. Não, Eu eu derrubei o sabo aqui. entendo, Vou mas... deixar o sabo aqui. É, Eu gosto dele. do sábado. Mas você gosta que ele Não, tem do um canão, Bolsonaro. né? Mas, tipo... eu entendo. O Bolsonaro parece ser bem fraco mesmo, mas talvez o interesse ele não tinha... É isso que fode, cara. Até ele caiu. Sabe o que é cair de qualquer jeito? É Calma. que essa base aí é meio ruim. Quando ele cai, ele tem que tirar e colocar de novo. Ele vai ficar caindo. Não adianta. Tem que tirar e colocar de novo. Tem. É igual o PT. Pô, isso não é meio bizarro? Vocês não estão tomando banho às vezes, ou dando uma cagada e parar pra pensar, caralho, o cara que fez o maior esquema de corrupção, talvez do mundo, mas com certeza do Brasil e da história do Brasil. É candidato, é lógico que Não, isso é ele bizarro. é candidato, ele é o favorito a ganhar. É, exatamente. Mas o que é bizarro isso aí não é ele ser o assustador. candidato. Como que você tem esperança, mano? Mas o mais bizarro não é ele ser candidato. É porque, cara, É que a gente ainda nossa. tem, aparentemente, uma parcela imensa da população brasileira que não vê, nesse histórico dele, argumentos suficientes para não votar nele. É isso. Isso é que é o mais impressionante. Isso. Não, e mais Assim, do que isso, A tem base da jornalista, eu vou população falar, está completamente deturpada. tem jornalista que tem interesses, tem jornalista, né, que é escuso, tem grupos de enfim, econômicos, né, porque é uma grande balela falar que o Lula defende pobre, porque assim, sei lá, o orçamento pra ele, pra rico, foi assim 15 vezes maior do que pra pobre, né? É tipo o Getúlio Vargas, né? É o pai dos pobres, mãe dos ricos. Né? Então tem interesses, etc. Mas tem jornalista que genuinamente, né, que por convicção acha realmente que o Lula é um democrata e que ele foi injustiçado. Tipo... É que se você é jornalista e tem cérebro, é impossível você pensar isso. É que, tipo, é impossível. É literalmente você pegar a realidade que tá escancarada nos seus olhos e falar, não, injustiçado, pô. É porque Injustiçado. cada vez Alma mais... honesta, o Lula cada é uma vez alma mais... honesta. E você sabe bem disso, a gente vive menos de realidade, mais de impressão, né? Mas a gente vive de narrativas. Principalmente a política sempre foi assim. Agora, muito mais. Agora a própria sociedade tá sendo mais isso do que nunca. Sim, a verdade morreu. É uma guerra de narrativa. A gente vive na era da pós-verdade. Essa é a realidade. As pessoas estão subjetivando tudo e a gente não sabe mais o que é o que mais, porque a mídia não faz um bom trabalho a mídia que mainstream, que deveria ser o bastião da verdade de uma maneira objetiva, deveria trazer
Tipo, eu vi no Zap, mas eu vou ver no Jornal Se é Verdade, né? São os caras que vai lá pesquisar e quando eles vão criar a notícia, eles fazem questão de explicar tudo pro cidadão entender exatamente o que tá acontecendo. Eles não fazem esse trabalho. Eles fazem ao contrário. Eles nem pesquisam direito, eles pegam qualquer coisinha e pensam, tá, qual que é o título que eu preciso colocar aqui pra ter clique? E, pô, o que o meu partido, ou o que o meu grupo político tá apoiando agora? Tá apoiando o Lula? Tá bom, como que eu posso dar o spin aqui no corpo da matéria ou do título pra ser mais favorável? Eles são contra o Bolsonaro? Como que eu posso demonizar? Eles não gostam do Kim? O que eu posso fazer pra fuder o Kim pra caralho? Então, a mídia, ela é o maior agente de desinformação e fake news que existe. É a mídia. E não é irônico que eles apoiam as leis contra fake news? Sim, sim. Aconteceu nesse final de semana. Porque é exatamente esses veículos de imprensa que vão ser utilizados como referência para aquilo que é o que não é fake news, né? Então isso é aumento do poder deles, né? Não é uma coisa, não é irônico, é plano. Sim, só que eles são burros porque eles não percebem que você Que isso pode se voltar contra eles, claro. E já tá se voltando. Porque quem quer estar no governo vai, óbvio, sempre nomear quem interessa pro governo pra censurar, porque é igual o Lula falando, vocês não tinham direito aqui no Jornal Nacional de falar as mentiras que eles falavam contra mim. Fala, e aí, vai fazer o quê contra as mentiras que eram faladas contra ele, né? Se eles falarem, não é mentira, então eu ganhei, vocês querem bilhões, agora eu sei que você tá falindo, Globo, você quer bilhões do Estado? Então começa a falar bem de mim, ô caralho, senão, mas vai calma, falir? Acho que a gente precisa bater na Globo do jeito certo. Qual que é o jeito certo? Não, porque nisso aí, tipo, a Globo tá falindo. Tá. Não, que Globo tá falindo, Ela mano? tá, cara. Pelo amor de Deus, a Globo tá falindo. Isso aí é uma das maiores fake news que tem, Globo tá falindo. A Globo tá falindo porque ela tá perdendo mercado. Porque Globo tá ganhando mercado em vários locais diferentes, quais? cara. Porra, na internet e em streaming. Não cara, eles não competem eles chegam nem aos pés das grandes streamings. Perfeito, mas no jornalismo eles têm muito mais cobertura que os outros. Eu não tô dizendo que é mais credibilidade, não tô dizendo que é melhor. Eu tô dizendo que tem uma cobertura maior, que tem uma audiência maior. Tô dizendo que ainda tem um mercado gigantesco. Assim, a receita de governo da Globo é bem pequena em relação à receita total. O que de fato, tipo, o governo pode fazer pra ameaçar a Globo? É criar o tribunal administrativo pra decidir, Conselho Federal de Jornalismo, pra decidir aquilo que pode e que não pode ser publicado. Aí sim o Lula fode a Globo. Com certeza. E é o plano dele, inclusive, né? Sim. Só que não vai ser alvo da Globo, porque a Globo vai baixar a cabeça pro Lula e vai ser alvo de todo mundo. Ou então só vai se voltar quando for tarde demais. Pode ser. Mas eu falo que a Globo tá falindo porque eles estão aceitando certos patrocínios que eles nunca aceitariam se eles estivessem na época da bonância, entendeu? Sim, tipo assim, eles não são mais um monopólio da verdade como eles eram antigamente. E nem do dinheiro, eles estão perdendo muito dinheiro, pô. Eles estão demitindo um monte de gente, estão aceitando patrocínio de empresa shady. Tá acontecendo, cara. Empresa shady. Shady, tá vendo? Tem uns inglês. Mano, não dá pra ignorar que a Globo passa mal. Se falar que ela passa falindo, bem... Mudou. Não é mais aquela toda poderosa que tinha uma mega estrutura. Mas não tá pra sumir. Não tá pra sumir. Eles têm muita gordura pra gastar. Sim. Mas a tendência é de sumir. Não é de... Não, sumir não vai sumir. Nem eu sumir, né? Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks, agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monarch para não perder nada. Segue a gente lá.